Tudo bem, Eledésia? Tudo bem? Você Como é é o que nosso você de novo aqui, né? tá? Que legal, que gostoso, né? Mais um Rafael, podcast aqui isso mesmo. para mudar a vida, É, trazer autoconhecimento para as pessoas, isso. ajudar as pessoas a se encontrarem, a terem um propósito. Propósito de vida, né? É verdade, muito importante isso. Sim, sim. Eu vejo muito assim, o quanto é importante você ter objetivos na sua vida, né? Eu vejo por mim, depois que meu marido faleceu e eu quis buscar autoconhecimento e quis melhorar o meu eu vi o quanto é importante você ter metas. Porque se eu não tivesse metas, minha vida está vazia, né? E depois que eu vi que pessoa que não tem meta é para raio de coisa ruim, falei, eu tô fora. Né? E quando você busca, você vai se acrescentando em você. Você sabe o que eu vejo, Rafael? Quando a pessoa ela começa a ter objetivos, ela começa a sentir vontade de se melhorar, a mudar o seu ela passa até a se gostar mais, sabia? Sim. Aquela autoestima dela muda. Porque a pessoa ela fica muito sem meta, ela fica, né? Qualquer coisa tá bom, né? Qualquer coisa tá bom. E quando você está buscando, nossa, como é bom, como você eleva a sua autoestima. Que isso também é muito importante, né? A pessoa buscar tudo para elevar a sua autoestima, né? Fala assim, procurar se cuidar, uma higiene com o corpo, a casa em ordem, a casa bem arrumada. Tudo isso ajuda você a... Agora você chega num lugar, tá uma bagunça só. As coisas de qualquer jeito. Não tem, né? Você fala, onde tá uma tesoura? Ai, não sei. Ai, não sei onde eu pus. Não, Tudo bagunçado. não dá, né? É, a pessoa tem que ter ordem na vida dela. Porque você sabe, parece que é incrível. A pessoa que ela não tem ordem na casa, ela não tem governança na vida dela. Concordo. Sabe? E desde criança. Concordo. Se O você ambiente é o deixa, reflexo da mente da da pessoa, mente. né? Se você deixar uma criança viver na bagunça, naquilo tudo espalhado, depois ela junta. Não, tirou um brinquedo, vem cá. Junta esse para depois você pegar outro. Porque senão a criança tem que aprender a começar a ter ordem, governar a vida dela. Não é só, ela não vai saber governar, ter as coisas no lugar. Não, a vida dela também. A pessoa tem que ter governança, ela tem que saber ter cada seu objetivo, cada coisa, entendeu? Horário, cumprir com os horários, né? Rotina. Rotina. E quando você faz isso com a criança também, a criança aprende lá na frente ter ordem, a ser pontual. Olha, eu ia às vezes com a minha filha na porta da escola levar minha neta, e você chegava assim, quando você ia ver, aquelas mães já estavam fechando o portão e elas com a criança puxando o carrinho, ia correndo, aí a criança cai, ela puxa a criança, porque está atrasada, nós estamos atrasados. Quem atrasou? A mãe. E fica acelerando a criança, Fica pior acelerando a ainda, né? criança. Então a criança vai ser. O ritmo da criança vai ser esse. Sempre atrasado, sempre correndo, sempre deixar tudo para a última hora. Você fala que é brasileiro deixar tudo para a última hora? Sim. É nisso, já começa desde criança, né? É ter No governança na sua desespero, vida. né? É. O desespero já começa cedo, né? Isso. E quando você tem governança na sua vida, dentro da sua casa em ordem, sua casa limpa, seu marido chega, a casa está gostosa, você recebe ele, com aquela casa gostosa, o bicho chega cansado, né? Aí você põe uma mesa gostosa, tem gente que fala, tem uma preguiça de pôr mesa. Eu não. Eu adoro pôr uma mesa. E uma mesa bonita, com florzinha, tudo no seu lugar. Você senta, você come gostoso. Por quê? Porque aquilo tá te dando prazer, né? É. Não é? É verdade. E aí a mulher pode até falar pro marido, eu vou arrumar lá dentro, você tira a mesa para mim, né? Aí o homem até vai, porque fala, nossa, olha que mesa bonita que minha mulher pôs para mim. E aí vai, né? Porque tudo isso são vontade de se melhorar, de viver bem. Se você não buscar a sua volta, as coisas boas no seu dia a dia, Não cuidar da sua rotina, não cuidar né? da sua rotina. Ter horário, cumprir horário, cumprir o Isso. que falou, aquelas regras de convivência que devem ser seguidas, né? Porque você marca, por exemplo, você marca um médico, você marca um dentista, você marca uma manicure, chega atrasado. Você está roubando o horário da pessoa, né?
Esses dias minha manicure falou que a última dela tinha chegado 25 minutos atrasado. E ela falou que não podia mais atender. Ela falou, mas eu só cheguei 25 minutos atrasado. Poxa! Já é um costume no Brasil, né? Né? Aí é falta de respeito, né? É. Então, isso tudo é governança. Eu tenho visto o Bruno Gimenez falar, gente, você tem que ter governança na sua vida. Em tudo, em tudo. Você está trabalhando a favor do universo, você está fazendo as suas metas serem certas. Exatamente. Senão não dá certo. É acabar aquilo que você começa, né? Sim. Porque tem muita gente que começa e vai até a metade e para. Isso, então. É aquela pessoa que vai ler um livro, ela lê 20 páginas e para. Para. Aí ela compra outro livro, ela lê mais 30 páginas e para. Isso. E isso vai acostumando ela, a vida é assim mesmo. Né? Não, vai até o fim. Não tem objetivo. Vai até o fim do que você falou que você vai fazer. Sim, sim. Não tem objetivo. Não tem objetivo, parece que qualquer coisa tá bom. Sim, por isso que com a criança você já tem que fazer isso. A criança já tem que estar morando num ambiente em ordem, num ambiente limpo. Ela tirou, manda guardar. Ah, mas eu não sei. Eu te ajudo, mas nós vamos guardar. Nem que a mãe vá e ajude, mas tem que fazer a criança guardar. E tem que fazer assim. Tirou, já guarda essa para depois se pegar outra. Porque senão a criança cresce tudo de qualquer jeito. Sim. Aí chega aquele adulto que não é organizado. Não é organizado. Que a vida tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Tem muita gente vivendo assim. A vida da pessoa é uma bagunça. Ela já acorda perdida e ela vai dormir perdida também. E assim acontece por décadas. Sim, sim. Até a energia da casa fica pesada, né? Sim, sim. Porque fala que a energia sobrecarrega muito com as coisas fora do lugar, coisas paradas que estão quebradas, que estão estragadas, estão entulhadas. Gente, as coisas têm que circular, né? Com certeza. Não presta, joga fora. Não está usando, dá para alguém. Minha vida sempre... Você sabe que meu marido até brincava comigo? Quando eu começava a tirar as coisas que não estava usando, ele falava, opa, minha mulher está jogando coisa fora, eu vou coisa velha fora, vou me trancar no banheiro, senão eu vou também. Gostei. Ele falava, muito boa, muito boa. Ele sempre levava na esportiva, entendeu? Sim, sim. E ele não achava ruim que eu jogasse fora. Lógico que antes de jogar as coisas dele, eu sempre falava, ó, isso aqui não dá mais. Aí ele falava, mas um dia eu posso precisar. Eu falei, não, um dia você não vai precisar. Aí ele era assim, ele falava assim, eu tenho um pescoço e uma cabeça. Aonde minha mulher fala, a minha cabeça vai. É legal. Ele brincava muito, né? Mas é isso aí, é você ter um propósito na sua vida. Eu vou ser melhor, eu vou viver melhor, eu quero ter minhas coisas em ordem. Senão, meu filho, é o para-raio de coisa ruim. Não é? A pessoa tem que saber o que ela quer, ela tem que ter uma orientação lá para o futuro positiva, uma visão positiva de futuro. O que você quer para daqui a 5 anos, 10 anos? Até Por incrível que pareça, muita gente não sabe. Não sabe. Você perguntar assim, o que você quer para você, para sua vida, para sua família daqui a 1 ano? Ninguém sabe dizer, a maioria não sabe dizer. Porque não tem uma orientação. Não tem, né? Não tem um rumo a ser seguido. Sim. Né? O ser humano, até teve uma pesquisa, né? Que o ser humano só funciona muito bem, o cérebro dele só funciona bem quando ele tem uma meta lá na frente. Sim. Quando ele tá buscando algo lá na frente. Então, assim, ele acorda todo dia, não simplesmente para viver, para fazer automaticamente as coisas, mas ele acorda todo dia com um objetivo a ser seguido, com um rumo a ser seguido, não é? Um objetivo, uma meta a ser seguida. E isso é o que move a nossa mente, isso é o que move a nossa vida. O ser humano, ele não nasceu para viver vegetando. Eu tô aqui porque eu preciso estar. Não. O ser humano foi criado para que conquiste, para que melhore todo dia, pelo menos 1% ao dia, né? Para que ele conquiste algo lá na frente, para que aquilo tem que dar motivo para ele viver. Para ele viver. Tem que ter todo dia. Vontade, você né? tem que acordar e ter um motivo para você viver. Fala que a gente vem para crescer. Então, se você estagna, você começa a ficar doente. Exato. Você não tem mais motivação. Não pode. Começa a reclamar de tudo. Começa a se achar vítima, né? Eu já ouvi falar assim, quando você tem que sonhar, é sonhar alto. Se você sonhar alto e você não chegar lá, você chega aqui, tá bom, né? Pelo menos Sim. Você foi, né? Porque se você não tiver sonhos, se você não tiver meta, a sua vida não é boa.
automaticamente começam os problemas aí, né? E você não dá, por exemplo, ainda mais quem tem filho pequeno, cria assim, tá bom. Aí os filhos crescem, tudo também sem motivação, sem coragem, né? Então, O filho imita o pai e a mãe, né? parece incrível, né? Às vezes os filhos falam assim, não gostava do jeito que meu pai era. E faz igual, né? E faz igual. Faz Enquanto igual. não tomar consciência disso, Isso. vai continuar repetindo o mesmo padrão por Isso, décadas, séculos e continua tudo igual, né? É. Como era lá atrás. A gente tem que ser um espelho bom para os filhos, porque senão repete, e aí às vezes até o pai e a mãe perdem a paciência porque fala, porque você não faz nada, você não quer nada. Mas olhou se o pai e a mãe tá fazendo? Tem Todo que dar o mundo exemplo. sabe cobrar, Tem né? que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Não só falar, mas dar o exemplo, né? É. A criança aprende com exemplo Com e não exemplo. com o que é falado, né? Fala, Porque tem que ter a congruência entre o que o pai e a mãe fala e faz. sim. Tem que ter essa congruência. Fala, filho se ensina pelo exemplo e não pelo falar. Né? Porque às vezes você está falando uma coisa e o seu exemplo está outra. Né? Então, não bate, né? Então, a gente tem que buscar autoconhecimento. Gente, na internet tem tanta coisa boa, né, Rafael? Tem. As pessoas podem ir buscar e... Tem. Não, E gratuito ainda, hein? Gratuito. Sem pagar nada. Teve épocas que a gente não tinha. Você poderia pagar uma psicóloga, coisa assim. Hoje em dia até os convênios pagam psicóloga, né? Mas antigamente não tinha. Eu, quando comecei a buscar, que eu ia na Seitinoye, eu queria crescer, eu queria aprender, mas eu não tinha onde buscar. Foi a Seitinoye que me ajudou e foi como? Uma vez por semana e nos livros. Então, eu quis. Tem que querer, né? Eu quis aprender, eu quis mudar. E é isso que as pessoas precisam fazer. Precisa querer mudar. Entendeu? Ninguém muda ninguém, né? Você só muda a si mesmo. Só muda a si mesmo. Você nunca vai mudar ninguém, você só pode mudar a si mesmo. Certíssimo, ninguém muda ninguém. Às vezes você até quer, você fala, nossa, fulano, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você sabe que até como terapeuta a gente aprende o quê? Que você não pode deixar o seu paciente dependente de você. Porque ele tem que mudar ele. E deixar claro para ele, eu não vou te mudar. Quem vai mudar é você. Com o que eu vou te passar, você tem que praticar. Porque se ele não praticar, também não resolve, né? Exatamente. A pessoa não aprende, a pessoa não quer, ela pode aprender, mas ela não pratica. Aí, Você pode ser o melhor terapeuta do mundo, mas se o cliente que está ali fazendo trabalho com você não quiser mudar, nem o melhor terapeuta do mundo vai conseguir ajudar a pessoa, né? Ela tem que querer ser ajudada. Ela tem que querer viver uma jornada de transformação. Porque também a mudança não é de uma hora para outra que acontece, né? Não. É uma jornada, é um caminho, é um processo em que a gente vai vivendo diariamente as transformações que vão acontecendo aos poucos, né? Sim. E pela nossa vontade, pelo nosso desejo de mudar, a gente vai mudando ao longo do tempo. Sim, isso que a minha visão disso, da isso terapia, dos processos de desenvolvimento humano, são todos assim, né? A gente pode dar uma ajuda, assim, né? Com floral, com uma auriculoterapia, né? A gente aplica um reiki, a pessoa vai ficando mais serena. Então, tem muitas ferramentas. Graças a Deus, hoje em dia, né? Tem bastante ferramenta para você ajudar. Mas a pessoa também tem que querer. Tem que querer, porque senão a pessoa não cresce. Eu já vi terapeuta falar que mandou o paciente embora. Falou, olha... Você não vai crescer, não adianta, porque você não quer crescer. E a pessoa busca, às vezes, um milagre, né, do terapeuta. Ela acha que o terapeuta é que vai resolver o problema dela. Né? E, na verdade, o terapeuta só vai explorar o recurso que ela já tem. Na verdade, ela já tem o recurso para mudança. O terapeuta ele só vai orientar a pessoa a acessar esse recurso que já está dentro dela. Mas ela já tem o recurso. Todo mundo tem, né? É só a pessoa ir buscar lá dentro dela. Né? Todos já temos os recursos. Estão dentro da gente. Né? Mas é verdade mesmo. É complicado, né? Essa parte assim da pessoa querer é muito importante. A gente não muda a pessoa, não. E sabe uma coisa que eu também percebo muito, Eledésia? As pessoas gastam muito dinheiro para trocar um carro, para comprar uma casa,
Agora pergunta quantos livros ela leu, Sim. quantos cursos ela fez, Sim, sim. se ela passou por uma terapia, um processo de desenvolvimento humano, seja ele qual for, de autoconhecimento. Né? Eu vejo muito as pessoas gastando dinheiro em trocar o carro, mas não trabalhando o seu interior, não trabalhando a sua mente, a sua consciência. Que é isso que, na verdade, vai mudar a vida dela. Vai trazer mais prosperidade, vai resolver os problemas. E a paz interior, né? Porque fala assim, prosperidade não é só o financeiro. Prosperidade é um todo. Você tem que estar feliz. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar amando a sua volta. E o dinheiro flui. Quando você tem tudo isso, o dinheiro vem para você. É impressionante. É total certeza. Quando a pessoa ela muda, ela não precisa nem estar correndo atrás de dinheiro. Fala que o dinheiro corre atrás de você. Exatamente. Mas Tem um livro do Sean Arthur, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala isso, que o que vem primeiro, o sucesso ou a felicidade? As pessoas acham que primeiro você ser bem-sucedido para depois eu ser feliz. Mas lá no livro ele prova que é o contrário. Primeiro você se torna feliz, você vive um propósito, uma missão de vida, você vive alinhado com seus valores, alinhado com a sua essência, quem você realmente é. E sendo feliz, você vai alcançar o sucesso. Sim, na verdade, quando você é feliz, o sucesso já é seu. Já é. Só o fato de ser feliz, você já é bem-sucedido. Sim. Faz sentido? Sentido total. Né? Mas é verdade mesmo. E, infelizmente, as pessoas esquecem de olhar, de querer mudança, entendeu? Elas ficam muito presas nas crenças. E aí é problema. Né? Elas estão no automático, né? No automático. Elas estão vivendo no automático. E, às vezes, elas estão há tantos anos vivendo no automático que, para elas, quebrar esse padrão também é muito difícil. Porque já se tornou um vício, já está na sinapse lá neural dela, né? Já está lá no cérebro dela, que ela criou um caminho neural que, para quebrar esse caminho de décadas, tem que ser um trabalho de reverter tudo isso e mudar os hábitos, mudar os vícios, eliminar vícios emocionais, comportamentais. E isso é um desafio. Mudar é um desafio. Se fosse fácil, todo mundo seria. Ah, sim. Né, teria autoconhecimento. Lá na faculdade, eles até têm um banner lá que foi uma aluna que fez. Está escrito assim, que quando no começo é doído, no meio é confuso e no final é libertador. Perfeito. Porque no começo você fica, né, você te dói, você tem que enfrentar as suas. E no meio você fica meio confuso, você fala, ai, será que é? Será que não? Quando você fica na dúvida, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse é o melhor caminho para mim? Eu já passei por isso. Falei, meu Deus, no que eu fui me meter? Uma época. Não, mas é incrível. Mas eu continuei e eu vi que foi libertador. E você não consegue mais voltar para trás, né? É um caminho sem volta. Eu também falo isso. O autoconhecimento é um caminho sem sem volta. volta. Por quê? Até o Jung fala, né, que a consciência, quanto mais ela expande, ela é uma espiral, né? Quanto mais ela expande, não tem como você voltar para trás. Não tem como. O que foi expandido não volta mais. Não volta para trás. E isso é bom, né? Isso é muito bom. Então, é só as pessoas pegarem e irem atrás do autoconhecimento, né? Querer mudar, né? Colocar hábitos novos. Eu já aprendi isso e eu vi por mim que como é importante você mudar os hábitos, Rafael. Sim. Mudar os hábitos por coisas novas na sua vida. Entendeu? É desafiador. Te estimula, né? É muito Te faz ter mais vontade de seguir, de buscar. Sim. É muito importante. Sim. Né? Às vezes a pessoa tem um vício de reclamar. Sim. É um vício. Ela está intrincado lá no cérebro dela, esse vício de reclamar, o vício de ver o lado negativo de tudo, o vício de se vitimizar é um vício também. Nossa. E então, para você quebrar isso, é um desafio e a pessoa tem que querer muito. Tem que E outra coisa, tem que ter as ferramentas certas. Porque se não tiver a ferramenta certa, a pessoa quer mudar, ela está disposta, mas ela não sabe por onde, qual é o caminho. Né? Não, é complicado. E aí ela fica perdida, ela fica esperando surgir um milagre na vida dela. Tem gente que... Eu já vi pessoas que falam assim, eu fui pedir para o padre rezar para mim, mas não adiantou.
Opa, o padre rezou, filhinha, mas você estava onde? Que sintonia você estava? Com certeza, você tem Não que fazer adianta, sua você quer parte, que o né? outro faz, não, Sim. tem que ser você. Não tem jeito. Tem muita gente que fala assim, reza por mim, Reza por mim. reza por mim. Reza por mim. Fala, tá bom, Eu tô rezando. precisando, reza por mim, É. né? Quando você convida a pessoa, ela fala, não, reza pra mim. Reza pra Tá mim. cheio. Aí você... A gente pode até rezar pra Rezar, pessoa, é. mas é ela que tem que fazer a parte ela tem que dela. fazer a parte dela, senão não vai. Não existe milagre. Milagre existe. Nesse sentido, né? Milagre existe quando ela faz a parte dela. É impressionante, sabe? Eu vi, assim, um relato de uma pessoa que ela estava muito doente. E ela não queria se curar, porque ela estava com ganhos secundários. Uhum. O marido, ela vivia muito mal com o marido. Então, ela falou que ela estava tão bom, porque ela doente, ele estava cuidando dela. Entendeu? Sim. Aí, quando ela ouviu teve uma amiga que levou umas palestras para ela começou a assistir, ela falou, peraí, eu tô aceitando essa situação por causa de migalhas. Aí que ela, sabe? E ela curou, viu? Ela se curou. Quando ela viu, ela falou, o meu milagre aconteceu porque eu mudei. Eu vi que eu tinha que sair daquela de vítima Exato. e querer ser vítima. Exato. Ficar naquela migalha do que meu marido estava me dando. Uhum. Aí ela falou, nossa, fui, busquei, fiz muita oração e ela se curou. Porque a causa tá sempre na mente, né? Não tá no corpo, né? A gente acha que a doença vai resolver se você curar o corpo, mas não Quando é. chega no corpo, é porque a causa já Cristalizou. cristalizou. E aí, para curar o corpo, você tem que curar a causa. Exatamente. Se você não curar a causa, às vezes você toma um remédio, sara, mas daqui a pouco estoura em outro lugar. A doença. Exatamente. Né? A Tem doenças que... A doença é uma representação de algo que está dentro de você. Ou seja, é um perdão que você não fez, é uma mágoa que está lá, é uma decepção, né? É uma raiva, é um ódio reprimido. Você falou das pessoas terem dinheiro para comprar um carro e não tem dinheiro para... Você sabe o que eu vejo, Rafael? Que as pessoas, você fala assim de uma terapia, a pessoa fala assim, mas é caro. Ela paga uma terapia, mas ela vai numa farmácia, ela gasta 200 e tantos reais, 300 reais de remédio. E ela acha que uma terapia é caro, entendeu? E quando a pessoa pega para fazer a terapia, ela começa a não ficar mais doente, porque a terapia te mostra que a doença está no seu sentimento. Você curou seu sentimento, você cura seu corpo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E a pessoa não quer gastar numa terapia. Exatamente. Esse porque as pessoas são materialistas. Elas acham que a solução está na parte material. E na verdade não está. Aí ela compra uma roupa cara, um sapato caro, mas não quer pagar uma terapia. E fica complicado, né? Exatamente. Então, é o tal não querer mesmo, né? A própria pessoa se sabota, né? Ah, não, é caro. Porque ela não quer mudar, né? Porque aquela que quer mudar, ela vai. E muda. Muda. É aquela coisa, se você tivesse que apertar um botão para ser feliz, só apertar e você é feliz. Você acha que qualquer pessoa ia chegar e apertar esse botão? Não. Muitas iam parar e pensar, peraí, será que eu mereço ser feliz? Será que ser feliz é o melhor? Será que essa felicidade é verdadeira? Será que é verdadeiro? Será que existe a felicidade? Muita gente não ia apertar o botão assim de bate pronto. Não, eu quero ser feliz. Não. Muita coisa ia passar na cabeça dela. Será que vale a pena ser feliz? Será que eu nasci para isso? A felicidade para cada um é de uma maneira. Tem pessoas que, para ser feliz, ela tem que ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, uma roupa linda e ser linda. Então, e essa não é a felicidade, porque tem gente que tem tudo isso e não é feliz. Então, ela aperta o botão e vem a felicidade dela qual é? Ela ser mais simples, ela ser mais honesta, ela vai falar, isso é felicidade? Para ela não vai ser felicidade aqui. Porque ela vê a felicidade de outra maneira. Né? Então é difícil. A felicidade, falava, eu quero ser feliz. Qual é a sua felicidade? O que é felicidade para você? Exatamente. Não é?
Tem Então, significados diferentes tem para cada significados pessoa, né? diferentes, é. Para uns, felicidade é viajar o mundo, Viajar o né? mundo. Para outros é ter uma casa bonita, para outros é ter um carro, para outros é ter saúde, é fazer um hobby, é fazer exercício todo dia, exercício físico, enfim. Eu vejo assim que a felicidade, você atinge um sentimento de felicidade quando você está em plenitude com você. Você está bem, você não deve nada para o universo, você não deve nada para ninguém, você não tem raiva de ninguém, você está vivendo o seu propósito. Você está tá em procurando, fluxo, né? Tá fazendo o seu melhor, você não está estagnada. Essa é a felicidade, né? É, Porque você está na plenitude, é verdade, não é? é verdade. Então, E aí não vem sentimentos ruins, não vem não. pensamentos ruins, Culpa, né? A culpa não tem culpa. E você começa a ajudar mais as pessoas, porque ser feliz é ajudar cada vez mais pessoas, né? Contribuindo com o mundo aí, com o que a gente sabe, com o que você sabe, não é? Acho que isso é ser feliz, ser Às vezes a pleno. pessoa fala assim, eu tenho medo de morrer. Mas por que você tem medo de morrer? Adianta você ter medo de morrer? A hora que chegar, você vai, você nem vê. Né? E outra coisa, às vezes você nem vê. Muito bom, e aí muito bom. você tem medo de morrer por quê? Porque às vezes você acha que você está devendo, né? Eu não Exato. aprendi, não fiz tudo. Exato. Eu queria fazer mais. Será que tem coisas melhores para mim fazer? Porque quando você está... Acho que quando a pessoa está numa plenitude e fala assim, você vai morrer amanhã? Fazer o quê? Tá bem. Sim. Se eu tenho que ir... É natural, né? Se eu não fiz... Se eu não estou com culpa de nada, se eu não fiz mal a ninguém e eu tiver que ir, chegou minha hora, eu sei que um monte de gente vai sofrer, né? Sim. Porque sofre, né? Os filhos, tudo sofre, né? Sim. Mas você estando bem, você vai embora na paz, né? Tranquilo, feliz, calmo, né? Uhum. Interessante. É. Então, a gente tem que fazer o melhor hoje, no Agora. agora. É uma coisa que a gente não falou, né? Falou, Viver o agora, né? Como é importante. Viver o agora, né? assim, de maneira intensa, Sim. de maneira equilibrada, não é? Às vezes você está pensando no futuro. Parar de pensar no que vai vir, você no que não já sabe passou. o que vai vir, né? É. E quando você está no presente, no passado, fala assim, você não está mais lá. Às vezes uma coisa que está te atormentando, você está, mas eu não vou viver mais aquilo. Para que aquilo está me atormentando? Às vezes você nem vai ver mais a pessoa, você está guardando aquilo. Então, E a pessoa não está nem aí para você, ela não nem tá, lembra o que ela falou, né? Não. Acontece muito isso. Acontece muito. Às Ah, vezes, aquela pessoa me falou aquilo, meu Deus, eu nunca mais esqueci. Mas para outra pessoa que falou, ela não tá nem aí, ela nem lembra o que ela falou, ela nem percebeu o que ela falou. Esses dias eu vi uma amiga falando assim que ela encontrou uma pessoa que fazia mais de 20 anos que ela não via. E ela tinha uma raiva daquela pessoa. E ela falou assim que... Aí ela começou a conversar com a pessoa e a pessoa falou normal com ela. E ela tinha feito uma coisa tão grave para ela, mas ela falou assim, eu acho que ela nem percebeu que ela me ofendeu. E agora ela está tão bem, que sabe que eu estou gostando dela de novo? Ela ressignificou o que aconteceu, né? Que às vezes mesmo aquilo que ela fez, a outra, ela não percebeu mesmo, Exatamente. né? E existe isso. É uma percepção individual, né? Sim. A memória que ela fica, ela é muito mais a memória da emoção do que do fato que aconteceu. Aquela emoção que você teve é que ficou registrada. E a qualquer momento você pode voltar lá atrás e ressignificar, e aquela emoção não te traz mais aquela angústia. Né? Porque... Isso a terapia faz isso, né? Faz. Ressignifica o passado. Você limpa, né? Aí você fica leve. Então, e todo mundo muda, né? Às vezes uma pessoa passa anos, se você vai ver aquela pessoa, realmente ela mudou, todo mundo muda. E muito difícil a pessoa não mudar, não crescer, né? Pais de família, às vezes casou, novinho, fez tanta besteira, depois vai vivendo, vai falar, nossa, eu quando era novo fiz tanta besteira, e depois já viu que a própria pessoa vê que melhorou, né? Isso é bom. E o que você diria assim para aquela pessoa que fica presa no passado com arrependimento do que passou? O que ela teria que fazer? Eu acho que ela vai só ficar doente com isso. Primeira coisa, oração para se perdoar. Que não adianta ela pedir perdão para o outro e ela estiver magoada com ela. Porque ela tem que se perdoar. O perdão tem que vir dela primeiro.
Aí você chegar na pessoa e falar, olha, eu errei com você, sei o quanto eu fui errado agora eu tenho consciência, me perdoa. Se a pessoa não perdoar, problema da pessoa também. Sim. Porque é ela que vai ficar guardando aquilo. Sim. Mas a gente tem que se perdoar, Sim, entendeu? sim. Porque se a gente não se perdoar... É que nem eu vi uma vez o Chico Xavier falando, né? Que perguntaram para ele se ele perdoava. Ele falou, não perdoo. Não perdoo fácil. Como, Chico, você não perdoa fácil? Ele falou, não, porque eu não me deixo magoar. Então, ele já nem se deixava magoar para não precisar perdoar. Então, é muito mais fácil, né? Certas situações, você não pôr atenção e não ficar remoendo aquilo para você não ter que limpar depois. Porque se você remoer, vai ficar guardado lá. Né? Interessante. Na hora você já percebe. Já percebe logo, já perdoa logo a pessoa. Logo ali, Já faz esse trabalho na hora. Na hora. Não vou ficar magoada. Se ela tem as razões dela, eu vou me analisar, mas eu não vou ficar. Não retruca, não confronta, né? Porque senão aí fica uma. Né? Aí é pior, né? Porque aí um fala, outro fala, outro fala. Fica pior, né? E quando você deixa para lá e trabalhar o perdão. Eu vi uma vez o professor Heitor Miyazaki, ele falou assim que quando a gente se perdoa, a gente limpa mesmo. E ele falou, a melhor coisa é fazer oração do perdão, oração do Pai Nosso, e ela fala assim, mas até falar, uma mulher falou, mas eu já fiz tanto e não consegui me perdoar. Ele falou, pega um saco de feijão, põe na mesa e vai fazer. Se você fez uma ou duas orações, você não vai se perdoar, né? Sim. E tem que ser lá do fundo, né? Você tem que vir trazer mesmo aquela vontade de se perdoar. E pensar, eu errei, mas eu não tinha consciência. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não tem consciência. Depois vem, né? Você fala, nossa, aquela vez eu fiz isso e foi tão mal. Preciso me perdoar. E você vai se perdoar. Isso. Quando você tem consciência de que você não deveria ter feito aquilo, é mais fácil de você se perdoar. E para perdoar o outro também, eu acho que quando você olha o que a pessoa viveu e o que a pessoa vive, às vezes é mais fácil você perdoar, porque você vê que aquela pessoa não tem crescimento, ela não tem como ser diferente. Então é mais fácil de você perdoar a pessoa. Mas o negócio é fazer que nem o Chico Xavier falou. Já nem magoa pra você não ficar na hora você pegando já saco perdoa de feijão, na hora ó. a pessoa. Sim. Né? E quem não perdoa pai e mãe? O que acontece na vida adulta Nossa, da pessoa? É terrível, Rafael. É terrível. Porque pai e mãe deu a vida pra gente, né? Eles, na hora, você sabe que no plano espiritual, eles dizem sim pra gente, né? Eu vou. E fala que a gente vem na família com certos desafios que pai e mãe faz justamente pra gente se curar. Porque a gente precisava daquilo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Sim. Entendeu? Então, se você ficar na queixa, se você ficar no rancor, você não vai nem limpar aquilo que você veio fazer. Você veio para trabalhar o quê? A culpa, o ódio. Você veio trabalhar aquela... Como é que fala? A razão, aquela pessoa cheia de razão. Então, se ela... O ego, né? O ego. Isso. Se ela não perdoar pai e mãe, ela não consegue limpar. Nossa, eu passei por essa experiência. Eu fui numa sessão de uma terapeuta lá, ela mediu ali a minha relação com meu pai e eu com ele tava legal, mas ele comigo não tava tão legal. Então lá na hora eu fiz um trabalho de perdoar o meu pai mesmo e nossa, parece que a minha vida se abriu. Eu senti um peso saindo das minhas costas. Foi libertador, foi incrível. A pessoa que tem mágoa de pai e mãe, a primeira coisa, ela não prospera. Concordo. Não prospera financeiramente. Exatamente. Porque aquilo fica, entendeu? Fica um bloqueio impedindo ela, né? Sim. Algo segura. O meu pai, ele foi muito enérgico quando a gente era... Meus irmãos. Eu não, porque eu fui a caçulinha de 14, né? Então, minha mãe separou do meu pai, eu tinha 7 anos. Mas meus irmãos, meu pai foi muito enérgico. Ele batia muito nos filhos. Mas ele foi criado assim. E naquela época, educar filho tinha que bater. Você entendeu? Aí meus irmãos tinham mágoa, tinham raiva. Mas, gente, ele deu o que ele aprendeu, o que ele recebeu. Então, o que você tem que fazer? Perdoar e pensar que ele te deu a vida. Não precisa melhor que isso.
Ele trabalhou para te sustentar. Meu pai, até 7 anos de idade, eu vivi com ele. Ele trabalhou e me sustentou. Ele cuidou de mim, me protegeu. Então, por que eu vou guardar a mágoa dele? Entendeu? Não tenho de jeito nenhum. Quando eu faço oração, eu abençoo eles, meu pai, minha mãe. Eu sei que às vezes tem gente que tem pai e mãe, como é que fala? Situações mais pesadas, né? Mas mesmo assim, você tem que perdoar, orar por eles. Às vezes, não é pessoas que você não consegue conviver. Pais muito violentos, pais que abusaram. Sim. Mas aqui dentro, você tem que perdoar e soltar. E abençoar pai e mãe. Abençoar o que te deu a vida, né? E para perdoar, você não precisa estar face a face com a pessoa, não, certo? Não. É um trabalho mental, né? Muito mais Sim. mental do que físico. Sim, Tá olhando a pessoa. Você não precisa estar de frente a frente com ela para perdoar, né? Pode ser mentalmente isso. Esses dias eu vi um rapaz falando que, quando ele era pequeno, o pai batia nele, falava para ele, vai pegar o chicote lá para você apanhar. Então, ele tinha que buscar o chicote para ele apanhar. E batia nele. E depois, quando o pai estava doente, e ele estava lá com o pai, e o menino falou para ele, falou para o pai, por que você me batia daquele jeito? Ele falou, filho, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achava que aquilo era certo. Aquilo era o que eu tinha que fazer para você melhorar, para você me obedecer. Tá vendo como já caiu na consciência do homem? Nesse momento, ele ressignificou todo aquele passado. Ele falou, naquele momento eu perdoei meu pai, assim, do fundo do meu coração. Porque meu pai realmente ele não sabia o que eu estava fazendo. Naquele momento da morte, ele foi super amoroso comigo. Entendeu? E assim, não adianta ter mágoa, não adianta ter raiva. A pior coisa do mundo é a mágoa e a raiva. Tem que limpar. A vida da pessoa prospera. E depois nós vamos ser mãe e pai também, né? Aí você fala assim, será que eu não vou fazer muita coisa que meu pai e minha mãe fez? Então, é a melhor coisa. E quando você perdoa e se liberta, você acha que você nem faz, porque você não fica julgando, aquilo não fica em você. Exato. Aquela certo? energia não Aquela energia não tá fica. mais Mas quanto mais você julga o pai e a mãe, aquilo fica em você. Fica, né? Sim, fica grudado em Fica você. grudado, né? e você vai repetindo aqueles padrões, né? Então, vamos perdoar papai e mamãe, vamos agradecer papai e mamãe. Se já estão no plano espiritual, faz oração, manda a luz para eles, né? Que eles estão lá, eles podem também mandar luz para a gente. Porque, às vezes, eles ficam lá até sentindo aquela falta de uma oração, né? Então, tem que fazer oração para pai, mãe, antepassados. Então, para prosperar, tem que perdoar o pai e a mãe. Perdoar pai e a mãe. Total. Tá. Se você não consegue... Olha, Rafael, pode ser anos de oração, mas que você perdoa, você perdoa. Leve o tempo que levar. Leva o tempo que levar. Faz todo dia oração, um Pai Nosso para o pai, um Pai Nosso para a mãe. Todo dia. Fala, eu perdoo vocês. Que perdoa. E aí vai limpando o caminho da Vai pessoa. limpando, Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Até a constelação familiar, hoje em dia, mostra, né? Você sabe que a constelação familiar, até no fórum, é legal agora, né? Porque, às vezes, as famílias vão se separar e, quando faz uma constelação familiar, faz lá dentro. Não se separam, porque estão seguindo padrões de pai e mãe. Então, estão vivendo em desarmonia por causa dos padrões do pai e da mãe. Que tá Inconscientes, sem perceber, sem perceber. estão se repetindo. Estão se repetindo. Está carregando. Incrível. Então, quando você não perdoa, só você é prejudicado. Entendeu? Então, o negócio é... E o caminho para o perdão, né? Até a PNL tem isso aí, é quando você sai de você e vai para a pele do outro, né? Você se coloca na posição do outro. Aí você começa a ver o mundo de acordo com não sobre o seu ponto de vista, mas o ponto de vista do outro. E aí sim você começa a inverter o processo, começa a entender o porquê ele tomou aquelas decisões, porque ele fez aquilo. Sim. Total. Não tem E jeito. aí você entra em harmonia, né? Entra em harmonia. E a harmonia é tudo, né? Não tem jeito. A harmonia é tudo. A gente aprende muito isso na Seitinoye. E eu quero falar um pouquinho, que eu falo tanto da Seitinoye, porque a Seitinoye é uma filosofia de vida, né? Ela não é, assim, praticamente uma religião. Ela é uma filosofia de vida que te ensina a viver melhor, a ser mais calmo, a ser mais positivo, a não falar palavras negativas, que as palavras negativas têm muito poder, né? Sim. Palavra negativa
destrói. Sim. E aí você tirando você vivendo essa positividade, a sua vida flui melhor. Isso tudo a Seitinoye ensina. Tanto é que a Seitinoye fala, não adianta vir aqui e não praticar. É a prática do que eles ensinam, né? Viver na paz, viver na harmonia, viver no amor, perdoar, amar pai e mãe, honrar antepassados, e a vida da pessoa vai que é uma beleza. Só prospera. E o poder da palavra, né? Também já foi provado isso, né? Que a palavra, ela cria a realidade, a palavra, ela tem poder violento sobre a vida da pessoa. A pessoa que fala palavrão toda hora, que fala coisas negativas, vai criando aquela realidade, né? Eu também, antes eu não tinha essa noção, mas aí fui estudando, cheguei nesse ponto aí de entender que a palavra, ela cria toda a realidade da pessoa, né? Então, quando você muda as palavras do negativo para o positivo, a sua realidade também passa a ser criada no positivo. E aí a gente começa a perceber que nós mesmos criamos a nossa própria vida, a nossa própria realidade. Não é alguém que causou isso na sua vida, mas você mesmo, através das suas palavras, do que você fala, do que você profetiza, né? É como se você profetizasse, né? Quando você fala algo de você mesmo negativa, você está criando aquilo para você no seu futuro, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou burra. Ai, que eu sou uma idiota. Isso é terrível para você mesmo, entendeu? Nem que você não fale para o outro. Você fala para você, você está se destruindo. A sua autoestima vai lá embaixo, né? Eu gosto muito da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, né? Então, outro dia achei tão bonito ela falar que a palavra é como um filho. Você tem que ter amor. Você tem que falar com amor, como se fosse um filho seu. Entendeu? Não falar qualquer coisa, não falar qualquer besteira, não usar a palavra de qualquer jeito, entendeu? Eu fico assim, observando essas coisas que já aprendia na Seitinoye, né? Aí reforça. A palavra cria, né? A palavra cria. E por ignorância mesmo, as pessoas vão falando o que vem na cabeça, vão falando e profetizando coisa para elas, até para outras pessoas, e tudo isso vai voltar para ela, né? E as pessoas não sabem disso. Eu também não sabia, e eu sofri muito por não saber. Por não saber. Então, depois de um certo tempo que eu estudei isso, e eu vi que a palavra vai criando a realidade, eu, por exemplo, não falei mais palavrão. Não pensei mais mal. Isso. Não pensei nada que seja negativo, tudo positivo. E a minha vida mudou por causa disso. Muda. A gente fala, mude que tudo ao seu redor mudará, né? Você está diferente, a sua energia fica outra. A energia que vem para você, as pessoas. Você sabe que tem pessoas que se afastam da sua vida quando você muda. Porque a energia dela não bate mais com a sua, Sim. né? A pessoa Acontece fala, muito não, isso. aquela lá está muito chata. Sim. Né? Porque Sim. você não entra mais em certos assuntos, você não aceita certas coisas, né? Você sabe que uma vez eu encontrei uma amiga na cidade e logo que eu fiquei viúva, aí ela falou assim para mim, nossa, e aí? Eu fiquei sabendo que você ficou viúva. E o que você está fazendo? Como é que você está? Eu falei, a gente tem que continuar a vida, né? Eu voltei a estudar para ver se eu me reergo, né? Porque eu fiquei muitos anos com ele, agora sozinha. Ela falou, mas o que você está estudando? Eu falei, estou fazendo faculdade de terapia holística. Ela, já vi, vai virar bicho grilo. Porque as pessoas acham que você está naquela serenidade, você está bicho grilo. E não é, né? Porque você não quer mais confusão, você não quer... Né? Você quer viver... Está sereno, você abraça a árvore, você gosta da terra, é isso aí. Né? A sintonia muda, né? Totalmente. E aí outras pessoas que estão na mesma sintonia, elas vão se aproximando de você, e quem não está na sua sintonia vai se afastando naturalmente, sem pressão, sem estresse. Né? Naturalmente as pessoas vão se aproximando e outras vão saindo da sua vida. Vai mudando o seu círculo, né, de amizades, tudo, né? Mas é assim. E a gente continua, né, Rafael? Maravilha. Eledésia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, adorei a conversa, foi muito boa. Tomara que eu passei alguma coisa de bom. Que a gente vai falando. Né? Com certeza. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu também agradeço bastante. Logo a gente está com novidade aí, tá bom? Um abração a todos. Um abraço.